Hoje eu vou te provar que tu nunca viu o mundo. E não, isso não é filosofia, não é espiritualidade solta. Isso é neurociência. Faz um teste comigo agora, nesse exato momento em que você está me assistindo. Levanta tua mão direita, bota na frente dos teus olhos. Olha bem para ela, com calma. Repara nas linhas da palma, na cor da textura, aquelas coisinhas que tu nunca repara, sabe? Presta bastante atenção. E agora eu vou te fazer uma pergunta que parece meio boba, mas se tu levar a sério, ela vai virar a tua cabeça pelo avesso. Onde é que está a tua mão? Óbvio que teu senso comum vai dizer: Ah, Bárbara, tá aqui, a 30 centímetros do meu rosto, bem aqui na minha frente. E eu preciso te falar uma coisa com que a neurofisiologia já sabe há tempo, sem miticismo nenhum nisso, tá? Ela não está ali. Essa imagem que tu tá vendo agora, essa experiência de cor, de forma, isso não tá acontecendo lá fora. Tá acontecendo dentro da tua cabeça. Lá no córtex visual, atrás do lóbulo occipital. Ali, só ali que essa mão existe como imagem, só ali mesmo. Deixa eu te explicar com calma, porque isso é a base de tudo que eu vou falar depois. O que existe lá fora, de fato, é matéria e fóton de luz. Esse fóton ele vai bater na tua pele, vai rebater, vai até o teu olho e vai entrar na tua pupila. E no momento exato que ele toca a tua retina, olha que interessante, ele deixa de ser luz. Ele vai virar um sinal químico, depois elétrico e depois ele vai virar um código. E o que anda pelo teu nervo óptico dali pra frente já não é mais a tua mão, não é mais luz nenhuma. É eletricidade passando no escuro. Íon de sódio e de potássio entrando e saindo de uma membrana celular, até chegar no cérebro, que vive fechado dentro de uma caixa de osso, sem janela, que nunca viu a luz do dia, nunca tocou em nada. Entendeu? Para um segundo e sente isso. Teu cérebro nunca, jamais viu o mundo. Teu cérebro nunca viu uma árvore. Nunca viu o mar. Nunca nem sequer viu o rosto da tua mãe. Tudo isso, tudo foi reconstruído lá dentro dele. E o que chega até ele é só eletricidade, sem imagem nenhuma. Sobra uma pergunta gigante. Como é que a gente acaba enxergando uma mão inteirinha, nítida? E é isso que eu quero te mostrar agora. Imagina que se eu conseguisse ligar um fone de ouvido no teu nervo óptico, bem ali no meio desse caminho, tu não ia ouvir imagem nenhuma, óbvio. Imagem ela não tem som. Tu ia ouvir só estática, tipo um sinal de rádio mal sintonizado, aquele chiado, sabe? Daí depois, com esse ruído elétrico puro, sem sentido nenhum, sozinho, não daria para enxergar nada, né? Mas então que esse chiado ele vai virar uma imagem nítida que tu tá vendo agora na tela do teu celular. E é aqui que teu cérebro para de ser somente um receptor de sinal e vira literalmente um artista. O córtex visual, ele pega esses dados soltos, incompletos, meio ambíguos e começa a trabalhar. Aí ele pensa, aqui tem uma borda vertical, aqui tem um contraste, aqui tem um movimento. Só que isso sozinho não forma imagem nenhuma. Então o cérebro faz uma coisa incrível. Ele vai lá na tua memória, procura na tua história inteira alguma coisa parecida com esse padrão que chegou agora. E aí o que ele faz? Ele acha algo que está guardado ali como uma etiqueta, vamos dizer, uma mão, e projeta essa memória em cima do dado cru que tu recebeu. Ou seja, presta atenção, tu não enxerga primeiro para depois interpretar. Tu interpreta primeiro e só então acredita que enxergou. A neurociência chama isso de percepção top-down, de cima para baixo. O cérebro fica lançando previsão o tempo inteiro, antes mesmo do dado chegar, e usa o sentido só para corrigir um pequeno erro que possa acontecer, um pequeno erro de previsão. Isso quer dizer que tu não está assistindo esse vídeo em tempo real. O teu cérebro está gerando agora uma espécie de alucinação controlada do que ele acha que esse vídeo é, baseado em tudo que tu já viveu. E se essa história de alucinação controlada ainda parece forte demais para tu engolir, eu tenho uma prova bem concreta e tu confere agora mesmo sem precisar de nada. Tu tem fisicamente um buraco na tua visão. No lugar exato onde o nervo óptico se conecta na retina, não tem nenhum fotorreceptor, nenhum cone, nenhum baçonete. É o ponto cego mesmo, de verdade, um em cada olho, funcionando agora enquanto tu tá me escutando. E mesmo assim, olha ao teu redor. Tu não vê duas manchas pretas boiando no teu campo de visão, né? Parece tudo perfeito, contínuo, sem falha nenhuma. Por quê? Porque o teu cérebro, ele percebe que ali falta informação. Olha os padrões de cor e textura e em volta daquele buraco e simplesmente inventa o que deveria estar lá.
Ele faz um preenchimento, uma colagem instantânea, para tu nem perceber que existe uma falha ali. E se tu estivesse olhando para uma parede branca com bolinha azul e o teu ponto cego caísse bem no meio dessa bolinha, o teu cérebro ia pintar uma bolinha azul ali também. Sem informação nenhuma de fora. Ele inventa com total convicção, sem nem te avisar que fez isso. E se o cérebro é capaz de inventar um pedaço inteiro da tua visão só para a tua tranquilidade, eu quero que tu pare e pense agora. Quanto do olhar de irritação de alguém que tu ama é irritação de verdade e quanto é o teu cérebro preenchendo uma ambiguidade com o teu próprio medo antigo. Uma ferida que já existia antes mesmo dessa pessoa entrar na tua vida. Quanto da frieza que tu enxergou na resposta de um cliente, de um familiar ou de um parceiro era mesmo frieza e quanto era a tua própria mente fazendo o mesmo truque do ponto cego, só que agora com uma emoção, não com uma cor. Quando eu comecei a entender isso, uma coisa mudou completamente em mim. Durante muito tempo eu interpretava qualquer crítica como rejeição. Bastava alguém me responder mais seco, olhar diferente, discordar de mim, e a minha mente já completava a história inteira sozinha. Hoje eu percebo que muitas vezes eu não estava reagindo ao que as pessoas realmente estavam fazendo. Eu estava reagindo ao significado que o meu próprio cérebro construiu em cima de tudo aquilo. Tu deve estar pensando, tá, legal, Bárbara, mas o que isso tem a ver com a espiritualidade, com as minhas relações, com a minha vida de verdade? Tem tudo a ver. E por isso que eu quis te trazer esse assunto. Se é verdade que tudo que tu percebe é uma reconstrução interna, e é o que a gente acabou de ver isso na prática, com a tua própria visão, então isso vale para tudo mesmo. Vale para a parede da tua sala, para o carro que passa na rua, e vale com o mesmo peso para as pessoas que tu ama e para as pessoas que tu não suporta. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando quem foi Jacobo Greenberg, o neurocientista mexicano que passou a vida estudando consciência de um jeito que muita gente da academia achou ousado demais. Foi ele que criou o que chamou de teoria sintérgica. Se tu não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Porque ele dá um contexto de quem foi esse homem. E hoje eu quero ir além da biografia e trazer o conteúdo mesmo dessa teoria para dentro da tua vida prática. Porque ela explica com mecânica, com física e não com poesia de rede social. Uma frase que tu já deve ter escutado em algum lugar ou talvez até de mim. Todo mundo é tu projetado, ou o mundo é um espelho. Durante anos, essa frase virou uma frase bonita para postar uma foto de pôr do sol, uma frase de efeito que soa profundamente, mas que ninguém explica direito. Só que na teoria do Greenberg, ele não é metáfora nenhuma. Greenberg propôs um modelo que tenta explicar isso usando conceitos da física e da neurociência. E é consequência direta de tudo aquilo que a gente já viu. É transdução, decodificação, ponto cego. E agora eu quero te mostrar o próximo passo dessa engrenagem, o que exatamente o teu cérebro está simulando. E até aqui, tudo que eu te mostrei faz parte do que a neurociência moderna já conhece sobre percepção. Agora eu quero te levar um passo além, e é aqui que entra a proposta do Jacobo Greenberg. Se o teu cérebro é um simulador, tem que existir alguma coisa lá fora para ele simular, né? Greenberg descreve um espaço ao nosso redor como tecido de energia e informação, uma estrutura que ele chama de lattice. Um campo que sozinho não tem cor, não tem som, não tem cheiro e é potencial puro, uma sopa de informações esperando forma. E o teu campo neural, que nasce da atividade elétrica de bilhões de neurônios disparando ao mesmo tempo dentro da tua cabeça, funciona como um molde. Quando esse molde encosta na lattice, ele impõe a forma dele sobre ela. Tipo uma forminha de biscoito. Apertada, sabe? Numa massa infinita. E é desse encontro dessa fricção entre o campo externo que nasce a tua experiência da realidade, sobre imagem, som, sensação do mundo sólido e tridimensional. Só que esse molde ele não é neutro. E é isso que eu quero que tu grave com carinho. Ele tem marca, tem parte torta, e essas marcas são as tuas crenças, são as tuas dores de infância, teus medos mais antigos, a tua cultura e até mesmo teu idioma. E é isso que forma o teu filtro pessoal, único, que ninguém jamais no planeta vai ter igual ao teu. E deixa eu te dar um exemplo prático desses que eu vejo direto nos meus atendimentos. Se lá no fundo tu carrega a crença de que as pessoas sempre acabam te traindo, talvez porque alguém importante já te traiu um dia, talvez porque essa crença veio de outro lugar, não importa a origem.
Essa crença não é só um pensamento solto, ela é uma configuração física dentro da tua rede neural. Ela muda a frequência do teu campo literalmente. Quando alguém que tu acabou de conhecer entra no teu campo de percepção, o teu cérebro vai captar de tudo que essa pessoa emite. A bondade dela, o medo dela, a alegria, os traumas, tudo ao mesmo tempo. Exatamente os sinais que combinam com a tua frequência de traição. E vai ignorar com a mesma eficiência todo o resto. No fim do dia, tu vai dizer, viu? Eu sabia que essa pessoa ia me trair mesmo. E tu vai sentir com toda certeza que tu descobriu uma verdade sobre essa pessoa. Mas não descobriu. Tu só confirmou de novo a forma do que tu faz com o teu próprio molde. Aquilo que tu sempre viu, aquilo que tu sente. Aqui é onde tudo que a gente construiu se encontra, porque isso valida com física e com neurologia uma coisa que os místicos, tipo Neville Goddard, tipo Carl Jung, já falavam há décadas. Cada um com a sua linguagem, né? Quando tu olha pro teu parceiro, pro teu chefe, pra alguém que te tira do sério, tu acha que tá tendo uma troca direta entre dois seres separados. Cada um mandando informação objetiva pro outro. Mas pela lógica da teoria sintérgica, isso não é possível fisicamente, porque tu não tem acesso direto à látice, só o teu modelo dela. Montado pelo mesmo mecanismo que a gente já viu com a tua própria mão, lá no começo. Então, quando tu olha para alguém, tu tá vendo a renderização do que o teu cérebro fez dessa pessoa, montada em milissegundos com base em dados reais que vêm dela. A voz, a postura, o tom, a expressão. Mas o significado, a cor emocional e a intenção que tu dá para esses dados, isso quem coloca é o teu cérebro. Isso não quer dizer que a outra pessoa não existe ou que é um fantasma. Quer dizer que a versão dela com quem tu tá brigando ou com quem tu tá magoada, com quem tu está apaixonada, é uma criação tua, montada em cima com base real, mas colorida inteiramente por ti. E é por isso que aquele detalhe pequeno numa pessoa, aquilo que te tira completamente do sério, tem tanto poder sobre ti. É porque tu tem um receptor ligado bem naquela frequência. Se esse traço, ou medo desse traço, não existisse dentro da tua própria estrutura, ele seria invisível para ti, passaria batido. Um exemplo que eu gosto de dar, se alguém insulta uma pessoa que já resolveu bem fundo a própria sombra, essa pessoa ela não sente vontade nenhuma de revidar. E não é porque ela está se segurando com esforço, é porque dentro do campo dela já não existe mais aquela frequência específica para vibrar junto. A informação vai passar, mas ela não acha gancho para se prender. Se tudo isso é verdade, gritar com o espelho não adianta nada. Não adianta tentar consertar o outro, trocar de parceiro, cortar a relação com uma pessoa difícil sem fazer nenhum trabalho difícil por trás. Porque para onde for que tu vá, tu leva o teu próprio projetor junto. E a próxima pessoa, mais cedo ou mais tarde, vira nova atriz do mesmo roteiro velho. Para mudar a realidade que tu vê lá fora, tu precisa ir até a cabine de projeção, mudar o padrão na origem e não na tela. Eu demorei muito para entender isso na minha própria vida. Durante anos eu achava que os problemas eram sempre o cenário. Eu mudava de direção, mudava de projeto, mudava o que eu queria fazer e parecia que nada fluía. Hoje eu olho para trás e percebo que eu estava tentando mudar a tela, sem perceber que o projetor continuava exatamente o mesmo. Quando eu comecei a olhar para minhas próprias feridas, para os meus padrões, para a forma como eu interpretava o mundo, as coisas começaram a mudar de verdade. E eu quero te deixar contigo um exercício simples, direto, para usar na prática, em qualquer dia de semana, no meio de uma discussão, quando alguém te tirar do sério. No momento que tu sentir um julgamento forte por alguém, raiva, desprezo, inveja, aquela vontade de revidar, para, não fala nada, fica um tempinho pensando, quietinho, congela a cena um segundo só para ti e faz essa pergunta, com calma, sem se cobrar a resposta rápida. Que parte da minha própria estrutura eu tô vendo refletida nessa pessoa agora. Se alguém arrogante te fez ferver o sangue, pergunta, onde é que eu também sou arrogante, mesmo que de outro jeito? Ou onde é que eu tenho tanto medo de ser insignificante que a arrogância dela consegue me ameaçar desse tamanho? E se alguém é preguiçoso, que te incomoda, pergunta, onde é que eu não me permito descansar? Que parte de mim eu ainda reprimo tão forte que quando eu vejo alguém vivendo o oposto, isso me machuca. No momento em que tu encontra a origem dentro de ti, às vezes rápido, às vezes demora um pouco, né? E tudo bem. Essa carga emocional em relação ao outro começa a se dissolver
quase de um jeito físico. Tu recupera a tua energia, para de jogar ela fora o tempo todo e começa de fato a editar o filme em vez de brigar com a tela. Eu quero te deixar contigo uma frase para guardar tudo isso. Aqui resume o vídeo inteiro. Tu não vive no mundo, tu vive na tua descrição de mundo. E isso não é sobre culpa. Eu não tô te dizendo que é culpa tua ser tratada mal ou que tu inventou tudo que já sofreu. Isso é sobre responsabilidade, no sentido mais literal da palavra. A capacidade de responder e a percepção de que o poder de mudar o que tu vê aí fora está em grande parte na tua própria mão e não na mão do outro. E esse conteúdo ele é baseado na teoria sintética, desenvolvido pelo neurocientista mexicano Jacobo Grinberg. Se tu quiser entender melhor quem foi ele, o vídeo está linkado aqui na descrição. E no final das contas, a ciência e a espiritualidade estão contando a mesma história, mas com palavras diferentes. A de que tu não és vítima passiva do que vê. Tu é quem dá forma a isso. Talvez o maior erro da nossa vida seja acreditar que estamos olhando para o mundo, quando na maior parte do tempo estamos olhando para nós mesmos. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira liberdade. Porque a realidade pode até começar lá fora, mas a vida que tu experimenta sempre começa aqui dentro. Um grande abraço, conhece tudo aquilo que te faz vibrar. Eu te amo e nunca esquece, somos todos um.